Vamos entender cliente a partir da carne? Estou falando isso, entender cliente a partir da carne, porque eu tenho feito várias postagens aonde eu estou mostrando para vocês alguns tipos diferentes de carne oferecido no supermercado aqui na Austrália, tá? Então vamos lá. A gente poderia, em princípio, separar dois grupos de clientes em relação à carne, tá? Existem aqueles que compram carne basicamente pelo nome da peça e basicamente pelo preço, tá? Esse é um tipo de cliente, certo? Tá. Tem um outro que ele, de alguma forma, ele aprofundou mais nos sistemas de criação, por exemplo. Eles querem saber como é que aquela carne foi produzida, tá? E aí eles acabam fazendo a preferência por outro tipo de carne, mesmo que essa carne tenha custado mais caro. É uma forma deles manifestarem o seu não apoio a certos tipos de criação. Então vamos lá, tá? A gente poderia separar os animais, a galinha, né, aves, suínos e bovinos, em dois grupos em relação à criação. A gente tem aquela criação, vamos chamar mais tradicional, que são de animais que já existiam há muito tempo, tá? Animais que talvez aí a gente possa considerar mais de sei lá, 100 anos por aí, alguma coisa aproximadamente, tá? Que é os animais tradicionalmente que a gente conhece. E tem alguns que foram objetos de seleção, tá? Então, foi por conta dessa seleção que apareceu, por exemplo, olha só, uma galinha que poderia botar aí por volta de 80 ovos por ano, e a cada 12 ovos mais ou menos ela pega choque e cuida dos seus pintinhos. Mas recentemente apareceu uma galinha que ela bota 300 ovos por ano aproximadamente, tá? Quer dizer, ela bota muito mais do que ela tem a capacidade de criar. A bem da verdade, ela nem chocar mais, ela não choca, certo? Essa ave não existia no passado, ou se existia, ela não ia para frente, por quê? É como se fosse uma mãe desnaturada, não cuida das crias, então essa genética ela desapareceria. Agora, o homem de alguma forma entendeu que com essa ave é possível produzir mais ovos. Você pode pegar, por exemplo, uma vaca leiteira. Como é que faz? Não faria sentido uma vaca produzir 50 litros de leite quando o bezerro, quando ele nasce, ele tem por volta de 40 quilos. Não faria sentido, né? Para que tanto leite, tá? Mas agora, como basicamente o bezerro nem mama mais na vaca, então essas vacas que produzem leite de uma maneira muito alta, elas são preferidas. Se fosse analisar em relação à carne, tanto para frango de granja, suíno, bovino também, a gente vai perceber que esse acúmulo exagerado de carne que existe agora, se fosse há um tempo atrás, como é que esses animais iriam escapar dos predadores, tá? Eles não teriam condição de correr e nem de brigar para sobreviver, certo? Então são animais que eles foram escolhidos pelo homem. Na verdade, todos que eu falei foram escolhidos pelo homem, tá? A galinha que bota muito ovo, ela não teria condição de sobreviver. Uma vaca que produz 50 litros de leite, isso tipo assim, até um incômodo carregar aquele tanto de leite, né? Ela não poderia correr, por exemplo, nem pegar e preocupar com as suas crias. O excesso de carne dos animais, tá? Agora, uma das coisas que aconteceu com esse crescimento, com essa preferência desses animais de alta produção, é que além de ter acontecido isso, apareceu o tal de criações, cada um chama de um jeito, né? Alguns falam criação em alta densidade, nós conhecemos mais como confinamento, a gente lembra mais do gado, né? Que é produzir boi em confinamento, mas a bem da verdade, todos esses animais que eu citei, eles são criados em sistemas de alta densidade, ou seja, é muito animal numa mesma área, é muita galinha de postura numas gaiolas, é muito frango num galpão, tá? É muito boi no mesmo lugar, é muito suíno no mesmo lugar. E isso, de alguma forma, vamos dizer assim, algumas pessoas entendem porque isso está muito longe daquilo que os animais foram criados, tá? Produzindo um grande estresse, tá? E tem pessoas que não concordam com esses sistemas de criação, porque entende que tem algumas práticas que elas vão contra o bem-estar animal.
tá? Existem aquelas pessoas que entendem que, por exemplo, a galinha deveria caminhar e ela deveria ciscar, ela deveria empoleirar, coisa que uma galinha que está na gaiola ela não faz, ela nem anda, tá? Um frango de granja também, ele vive muito pouco e ele vive um sistema muito, tipo assim, um encostadinho no outro, poucos dias, cerca de 42 dias, tá? O gado, o suíno, tá? Inclusive também aqui na Austrália tem muito os carneiros também, né? Você vai muito no supermercado os lambe, né? Bem, mas então, o que acontece? Eu estou dizendo que tem pessoas que não concordam com esse sistema de criação em alta densidade e não concordam com a forma como foi selecionado esses animais, tá? E essas pessoas, elas têm dinheiro para gastar e elas podem fazer escolhas. Dessa forma, elas não escolhem esses sistemas, esses animais oriundos desses sistemas. Então, o que eu estou te falando é por isso que aqui na Austrália, quando a gente vai no supermercado, a gente vai ver que tem, veja bem que são todos carnívoros, tá? São pessoas consumidoras de carnes, só que tem um que entende que ele é tipo assim, talvez ele nem saiba, para muitos de vocês que vão ver esse vídeo aqui, às vezes nunca nem pensaram nisso. Tem algumas pessoas que é indiferente, não, quer comer carne, para mim toda carne é igual. Agora, para quem tem o conhecimento, que por acaso eu coloquei uma amostra aqui, uma pequena amostra, tá? Tem pessoas que não concordam com isso. E por isso elas, por exemplo, elas querem comprar um ovo, eu costumo até brincar, né, de uma galinha que é mais feliz. Por quê? Porque ela empolera, porque ela caminha. Eles querem comer a carne de um frango que ele teve a oportunidade de pastar, de andar nos pastos, tá? O gado a mesma coisa, o carneiro a mesma coisa. A criação em céu aberto, né? A gente fala de free range aqui. Então tem gente que acha que isso é mais saudável, tá? E eu achei interessante fazer esse vídeo, porque nós estamos falando de entender cliente, tá? Então como é que você entende o cliente, tá? Do seu negócio, você pode dizer, ah, mas eu não entendo nada de carne. Eu não estou dizendo que você nem tem que entender de carne, eu estou dizendo que você tem que entender de cliente. Então, se por acaso você fosse um vendedor de carne, provavelmente você ia ficar atento, você conheceria provavelmente boa parte dessa história que eu contei aqui, tá? Porque essa história, na verdade, ela explica por que essas pessoas têm preferência, tá? Então, quando a gente vê no supermercado uma seção tão grande de produtos alternativos, é como se fosse um retorno, né, a um sistema não igual era no passado, mas um sistema de raças melhoradas, onde elas são criadas em um ambiente não totalmente solto, mas mais controlado, mas mais solto, e que as aves não perderam muito dos seus comportamentos naturais, os animais, né? Então tem pessoas que apoiam essa causa. Aí você pode perguntar, mas como é que você sabe? É muito fácil de entender isso. Quando eu vou no supermercado, eu vejo que tem uma seção onde uma pequena parte é dedicada a produtos tradicionais de animais criados em alta densidade, vamos dizer assim, animais que tiveram selecionados para grande produção de ovos, de carne, tá? E eu vejo que lá nesse mesmo supermercado tem uma seção onde tem muitas opções. Opção de gado de corte, opção de gado de corte criado, aqui a gente fala, a gente vê lá grass feed, né, quer dizer, animal que é criado comendo capim, o suíno que é criado free range também, que é criado em sistemas ao ar livre, tá? Isso mostra a força que tem esse tipo de consumidor aqui na Austrália. No Brasil já tem alguma coisa, tá? No Brasil já tem alguma coisa. Mas eu acho que a proporção de pessoas que defendem essa causa, ela ainda é muito pequena. Evidentemente que quem trabalha com o mercado de carne, certamente ele está testando, tá? E na hora que aparecer, certo, o crescimento da quantidade de pessoas que defendem essas causas, isso vai impactar no tipo de venda nos supermercados, tá? E provavelmente aquelas pessoas que conseguirem acompanhar essa tendência no momento que ela acontecer aí, porque não aconteceu ainda na proporção que aconteceu de cá, tá? Elas vão sair na frente, tá? Tá vendo? Então a questão de entender cliente é o seguinte,
É como se você ficasse observando os comportamentos e observando a hora que você tem de tomar uma decisão, tá? Eu costumo até comparar muito, eu tô aqui do lado da praia, tô lembrando aqui, que eu costumo comparar muito mercado como se fosse um surfista, tá? Você já deve ter visto outros vídeos meus, porque o que faz o surfista? Ele pega uma onda, ele fica em cima da onda e ele sabe que aquela onda vai passar. Então o que ele faz? Ele já fica preparado, porque ele sabe que ele vai ter que encontrar uma nova onda, tá? O que tem a ver com o negócio? Tem tudo a ver, tá? O de carne, por exemplo, imagina só alguém que resolvesse vender carne, por exemplo, somente pelo preço, tá? E para todo tipo de cliente. Alguns eu não venderia, por quê? Porque as pessoas não comprariam por conta da forma como o animal foi criado e por aí vai. No Brasil muitos comprariam, aqui já poucos comprariam, quer dizer, existe uma mudança, tá? Essa mudança ela vai acontecendo e nós que trabalhamos com a área de negócio, a gente tem que estar atento para perceber a hora de fazer os ajustes, né? A hora de adequar os nossos nichos para que a gente possa permanecer eficiente, sustentável, né? Em cada negócio que a gente desenvolve, né? Mas é isso aí, essa é a dica do dia. Fica atento e entenda o cliente. No caso aqui eu dei o exemplo do mercado de carne, tá? Mas à medida que aparecer outros exemplos interessantes, eu vou estar aqui compartilhando com vocês, tá? Essa é a dica do dia. E acompanhe para mais dicas.